ele é um time melhor do que nos últimos anos, mas todas as vezes em que ele é apertado, ele não aperta de volta. E assim, não é que ele foi apertado diante do Bayern de Munique. Ele foi apertado diante da Juventus. Ele não conseguiu vencer o Benfica e ele foi apertado com uma Juventus que é uma Juventus né? Porque na França também foi assim. Na França também, depois que a Juventus faz um gol construído desde a nada, quase empata o jogo sem fazer absolutamente nada no jogo. Exatamente, não foi só essa partida, são as duas partidas. Talvez os dois, com exceção, sei lá, de ontem contra a Inter, um ou outro jogo da Juventus, os melhores 45 minutos, os dois melhores 45 minutos da Juventus foram contra o PSG. E era uma Juventus sem seus principais jogadores nos dois jogos. Nesse agora ainda era pior. A Juventus tinha 11 desfalques. Então, assim, a sensação é que o PSG tem, se ele for enfrentar um time apenas no talento, em que o outro time também é mais talento, beleza, dá jogo. Ou então, enfim, o time ruim, obviamente, ele vence. Mas se o time sobe em intensidade, vontade, pressão, ainda que seja um time muito pior do que ele, o time some. Então, assim, hoje, claro, a gente não tem como fazer uma avaliação. Eu concordo muito com a Tati em relação de que vai mudar muito, especialmente nos momentos dos times, né? A gente pode ter um PSG com, sei lá, os jogadores lesionados de Copa, sei lá, Messi completamente sem ambição. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, porque eu acho que talvez o PSG seja o time que mais sofra, entre aspas, ou que seja mais afetado, digamos assim, pela Copa do Mundo. Mas esse PSG que a gente vê agora, para mim, apesar dos grandes nomes, tá longe de bater de frente com esse Bayern de Munique. Pode vencer? Claro que pode. Mas o Bayern de Munique é muito mais time do que esse PSG. Você acha que essa linha... quem era o Fred? Vai, Fred. Não, pode ir. Então, porque o Quesada acompanhou 5 jogos do PSG na Champions e gosta bastante de acompanhar futebol alemão, né? Acompanhou o Bayern nas últimas temporadas e tal. Eu acompanhei 3 jogos em loco do Bayern de Munique nessa Champions. Entrevistei o técnico 6 vezes. Antes e depois de todos os jogos eu entrevistei o Nagelsmann. E é muito bom falar com os técnicos porque a gente pergunta de futebol e eles respondem sobre futebol, né? Especialmente os alemães. Eles falam muito as coisas. Ele admitiu que tinha uma crise. Ele falou, nós temos uma crise de resultados. Nós estamos conseguindo vencer e tal. Colocou o motim que as coisas melhoraram. Você acha que a diferença do que você viu o PSG competir, Quesada, é grande assim, do Bayern pro Paris? Eu acho que o Bayern... a gente falou sobre isso. Aí a revoada não me deixa falar. Não, mas bem quando eu vou falar, vem pombo. Não, Marcelo, sabe aquele filme de terror Pássaros? Marcelo tá vivendo disso aí, porque, nossa senhora... Eu acho que é sinal de que o Richarlison vai ser convocado, hein? Eles estão se aparecer uma luz muito forte aqui, uma coisa de outro mundo, é que Jesus será convocado. Vamos lá. Cara, a gente falou aqui no programa anterior e eu volto a falar. O Bayern de Munique é favorito contra o Paris Saint-Germain, caso esse confronto viesse a acontecer, e agora aconteceu. Mas eu não consigo colocar um favoritismo de 70-30, 80-20. Para mim, 60-40 está muito bem pago. E eu explico por quê. O PSG, ele é um time ainda em formação nessa temporada. Mas já vem da outra temporada, o trio M&M, as coisas... Cara, acabou de chegar um treinador que tem que apagar um incêndio a cada semana em véspera de Liga dos Campeões da Europa. O time muda taticamente e já podemos ver algumas variações, né? E tentando buscar o seu estilo próprio de jogo nessa temporada. Por exemplo, contra o Lorient, nesse final de semana, jogou de novo com 3 zagueiros, mas já vinha vindo numa pegada de jogar com 4 homens lá atrás, né? Com 2 laterais de origem e 2 zagueiros. E o Galtier vai tentando encontrar a melhor forma. Mas a verdade é que quando você tem o Messi jogando o que está jogando, o Neymar jogando o que está jogando, e o Mbappé, que mesmo que em alguns momentos ele tenham altos e baixos, né, como por exemplo no jogo contra o Lorient, ele teve altos e baixos, mesmo na Champions, ele é o artilheiro da Champions. Olha o número de gols que ele tem nessa temporada. Então, assim, quando você tem esses 3 caras voando baixo, eu tenho muita dificuldade de pensar que o Bayern de Munique, conhecendo o Bayern de Munique, inclusive o estilo Nagelsmann, né, de um tiroteio em alguns momentos do jogo, de um desequilíbrio defensivo,
não vai ter uma certa dificuldade contra o Paris Saint-Germain. Colocado isso aí na balança, o Bayern de Munique é o favorito para esse duelo, porque é um time mais consistente, é um time que apresentou mais, é um time que fez 18 pontos no grupo da morte, atropelando os seus adversários. E do outro lado você tem um PSG que, de uma certa forma, deu um vacilo. Qual foi o vacilo do Paris Saint-Germain? Não entender durante o jogo da Juventus que estava sendo eliminado. O Benfica fez um gol aos 92 minutos, né? O gol do João Mário. Esse gol coloca em primeiro lugar e tira o Paris Saint-Germain para o segundo lugar. Então eu prefiro dar muito mais mérito a um clube que conseguiu fazer 5 gols só no segundo tempo e foi buscar como Maccabi, como demérito do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não conseguiu ganhar do Benfica. Ok, quem ganhou do Benfica essa temporada? Então, eu gosto de dar mérito também ao lado encarnado nesse grupo. A responsabilidade de ficar em primeiro era do Paris Saint-Germain, e esse vacilo custou caro. Agora, a verdade é que foi um grupo que se desenhou dentro de campo, tá? E aí, tirando a bolsa de dinheiro fora, isso para o Paris Saint-Germain, porque nós estamos vendo um Benfica atípico de todas as outras temporadas. E aí a gente tem esse desastre que pode acontecer nas oitavas de final. E para o Bayern de Munique, só para completar, Beto, vamos pegar já o PSG agora. Você vai falar, você tá maluco, o cara tá louco. Acho bom, porque na temporada passada pegou o RB Salzburg e entrou mole. Pegou o Villarreal e entrou mole. E a gente viu o que aconteceu. Acho que é bom para ligar o Bayern de Munique, já que terá um grande adversário logo nas oitavas de final. E quem sair daí vai sair muito mais fortalecido para umas quartas de final, em que devemos ter surpresas, na minha visão, nessas quartas de final da Champions. Só dar um pitaco rapidinho sobre o PSG, só para encerrar de minha parte. Eu acho que o que define para mim esse PSG na fase de grupos é muito mais as vitórias contra a Juventus do que os empates contra o Benfica, tá? Eu acho que o problema do PSG não são os empates. Claro que pontualmente sim, em termos de pontuação, mas para mim, o alerta vermelho do PSG, vermelho, amarelo que seja, está muito mais nas vitórias contra a Juventus do que nos empates com o Benfica. Assim, Tati e Fred não vão falar só uma coisa. Méritos totais ao Benfica. Tá jogando demais, tá passando o carro, tem 34 de 36 pontos possíveis no Campeonato Português até aqui. Na Champions fez o que fez. A minha crítica ao Paris Saint-Germain o Benfica se esforçou mais do que ele e levou o seu prêmio. O PSG não se esforçou contra a Juve. Jogou de qualquer jeito, o Neymar forçou amarelo e tal, para fazer o mínimo possível, que é o que o Paris Saint-Germain faz a vida dele inteira, né? Faz o mínimo possível para ter os resultados mínimos. Esse é o ponto que eu queria trazer. Cara, é parte do DNA do clube. Não tem muito tempo que o PSG cai para o Manchester United com também 11 desfalques. No Parque dos Príncipes, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Neymar fora, né, aquele meme que vira do Neymar olhando o jogo, o Neymar com nenhuma culpa naquele jogo, evidentemente. O PSG, cara, não perde para a Juventus, mas perde indiretamente para o Benfica num ponto que é central. Não é talento, não falta talento, falta comprometimento, cara. Você não pode entrar no jogo sem entender o que está acontecendo no outro. Não pode. Não. Aí é culpa do Galtier também. É culpa da comissão técnica, é culpa dos jogadores, é culpa do capitão. Você precisa saber. Porque se tanto faz ficar em primeiro e em segundo, e não vou contar, é o que você falou, o Benfica, cara, palmas pro Benfica o tempo todo. Mas é o que você falou, tava 4-1 já com 70 e tantos minutos de jogo. Não foram 5 gols nos acréscimos. Então, assim, faz que parte os caras não do sabiam, DNA. Né? Os caras não sabiam, né? Então, é isso. Se você não sabe, se você não se interessa em saber, você acusa, no mínimo, ou uma falta de profissionalismo, uma falta de competência, ou uma falta de comprometimento. Eu acho que é um pouco dos três. E vem de como o clube pensa, de como o clube funciona, de como o clube chega para essas oitavas. O Bayern, para mim, é bastante favorito. Para mim, a pressão com a qual chega o PSG nessas oitavas de final da Champions talvez seja a maior dos últimos anos. No sentido de que se classifica em segundo do grupo, sendo que, assim,
de novo, eu já falei isso nos outros programas, todo o mérito ao Benfica, mas nós estamos falando de um time que quer brigar pela Liga dos Campeões. O PSG está montado para ganhar a Champions. E aí, o Fred falou, eu falava antes do jogo do PSG, eu gostaria de ver a atitude dos jogadores do PSG. E a atitude dos jogadores do PSG passa por o tempo inteiro que tu tá dentro do campo perguntar ou alguém te informar que tu precisa fazer mais, garante mais um gol, fica em primeiro, evita ter que te colocar na situação de enfrentar o Bayern de Munique. O PSG não fez isso. Agora chega numas oitavas de final, no qual a gente tem uma Copa do Mundo pela frente, que a Clarinha falava, e eu também concordo, que o PSG pode ser o clube mais afetado pelo que acontecer na Copa do Mundo, pelos seus 3 principais jogadores, animicamente, psicologicamente, ou o que for, estarem pensando muito nessa Copa do Mundo, e a gente está vendo o PSG nesse momento, porque os jogadores muito estão pensando em chegar bem na Copa do Mundo. Eu não sei que PSG... Quando eu falo que, para mim, esses 3 meses são mais longos do que nas outras temporadas, muito é pelo PSG. Eu não sei que PSG eu vou ver depois da Copa. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. E aí, eu acho que o time chega mais pressionado do que nunca por umas eliminatórias de oitavas de final da Champions, tendo os 3 principais... Cara, o ataque do PSG custa 350 milhões de euros. Assim, o clube fez um investimento absurdo para ter esse ataque. Tem um técnico que está tentando encontrar uma forma de jogar. Já vem de muitos fracassos consecutivos. E aí se coloca nessa situação de ficar em segundo do grupo e agora no sorteio dá o azar de pegar um time que, como bem o Marcelo falou, a gente sabe como o Bayern chega nas eliminatórias de Champions todos os anos. E vai chegar mais motivado por ter que enfrentar o PSG. Então, assim, eu quero ver como é que o PSG vai lidar com isso. Na temporada passada, chegava pressionado, como todas as outras e tal, enfrentava o Real Madrid e a gente viu o time virar uma gelatina em 45 minutos. O PSG jogou melhor que o Real Madrid, não conseguiu classificar. Então, assim, mas aí também, assim, eu concordo com tudo isso que você está dizendo, 99%, mas todo mundo virou uma gelatina contra o Real Madrid. Não, todo mundo vira uma gelatina contra o Real Madrid. Aí é só pegar um recorde, claro. Olha o Manchester City, olha como é que perdeu a classificação. Eu concordo com tudo que você está dizendo, mas todos os outros viraram gelatina em algum momento. Beleza, elimina essa parte. Eu acho que o PSG vai chegar para essas oitavas da Champions com muitos e muitas toneladas nas costas. E eu não sei como esse time vai lidar, carregando um monte de toneladas nas costas contra o Bayern de Munique. É se colocar numa situação muito complicada, que o próprio PSG se colocou. Ninguém colocou o PSG ali. O PSG se colocou ali, esse é o ponto. Então, assim, enfim, de novo, para mim é uma incógnita muito grande. Eu não sei que PSG a gente vai ver contra o Bayern de Munique. Então, sobre gelatinas, eu acho que são 3 classificações do Real Madrid muito parecidas e diferentes, porque contra o Chelsea, o Real Madrid perde de 3-1.